e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter a nossa aula 10 sobre exegese. Vai ser uma exegese bem simples, tá? O objetivo é a gente tomar domínio. E como a gente já leu todo o livro de Gênesis, conteúdo a gente tem de sobra. E a exegese que a gente vai fazer hoje é de Gênesis... Ih, minha língua tá travando. De Gênesis 34. Mas antes, vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de podermos estudar e aprender de ti cada vez mais. Quero te pedir, Deus querido, de forma particular, Deus querido, que o Senhor visite cada um dos teus filhos, que o Senhor venha estar suprindo, Deus querido, todas as necessidades, que o Senhor venha visitar, Deus querido, cada oração, que venha visitar, Deus querido, cada mente, cada coração, Deus querido. Pai, queremos te pedir que o teu Santo Espírito nos surpreenda hoje, Deus querido. Coloque em nós o desejo de gratidão, sabe, Deus querido, para que possamos continuar. Sabemos bem, Deus, que aquilo que motiva e impulsiona o crente é a gratidão, Deus. Não permita que nunca nos esqueçamos, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito e de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Deus querido. Gera em nós, Jesus, testemunhos para que nossa vida, para que as nossas vidas possa glorificar o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vambora! Gente, como o foco é aprender sobre Gênesis 34, a gente vai fazer o quê? A gente vai focar em Gênesis 34. No material de vocês vão ver que vai ter uma explicação bem coerente sobre um passo a passo. Só que a gente vai fazer usando a Bíblia, ok? A gente vai falar sobre delimitação de perícope, tipo de texto, personagens, as lições importantes, aplicabilidade e o contexto. Só que eu mudei, tá? A ordem. O contexto vem antes de aplicabilidade. Vocês vão ver que é bem simples e como a gente já tem conhecimento, a gente já tem conteúdo acerca de Gênesis, vai ficar muito simples. Ok? Vambora. A primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu achar aqui Gênesis 34. A primeira coisa que você vai precisar fazer é delimitar a perícope. Michele, o que é perícope? Pelo amor de Deus. Perícope é um trecho, é uma parte da história, é um trecho que vai ser completo, que ele vai ser completo. É uma parte da história que vai ser completa. Vai dizer como começou e você vai entender quando termina aquele evento. A gente está em Gênesis. Gênesis é uma narrativa. O que é uma narrativa? Uma narrativa é um livro que é contado por outro alguém, que ele conta histórias. No caso aqui, Moisés recebeu a revelação de Deus e ele conta, é uma narrativa. Ele vai estar narrando essas histórias. Quem narra elas é Moisés, então é uma narrativa. Assim como Josué, Crônicas, Reis e os demais livros que vai contar Samuel, são narrativas. Esses são narrativas porque eles contam histórias, eles são narrados por alguém. Ok, Michele, mas todos os livros do Pentateuco são narrativas? Não. Todos os livros do Pentateuco não são narrativas. A gente vai ter Levítico, que é livro de leis, e aí por aí vai. Mas vamos focar em Gênesis 34, ok? Vamos lá, Michele, como eu faço para limitar ou delimitar uma perícope? Nas narrativas, vamos ter na perícope início, desenvolvimento e conclusão. Nas leis e nos outros tipos de gêneros literários vai ser diferente, tá? Mas vamos entender. A gente já sabe que Gênesis é uma narrativa. Ele tem o seu contexto, o seu estilo literário narrativo, ok? Porque ele é contado. Vambora. Como a gente vai fazer isso? Eu deixei aqui uma explicação para vocês. Leia o texto até se familiarizar. Procure entender onde começa e onde termina a história. Vamos organizar isso por tipos de textos bíblicos e mostrar exemplos de como identificar seus limites. Isso ajuda a perceber onde cada unidade começa e onde cada uma termina. O que acontece? Eu coloquei aqui parábolas, dei exemplos de parábolas, cartas, profecias, meu Deus, textos descritivos, que são os textos de leis, de instruções, de ensino, narrativas históricas, e o nosso é narrativa histórica, que é Gênesis 34. Então a gente vai focar em quê? Em Gênesis 34, ele é uma narrativa.
E eu coloquei o exemplo aqui do Mar Vermelho, o início. Então falou o Senhor a Moisés. E o fim. Israel viu o grande poder que o Senhor exercitava contra os egípcios. O limite aqui é marcado por mudança de cenário, personagens ou conclusão de episódio. Qual é o limite? Marcado por mudança de cenário. Agora vai ficar interessante, porque você vai conseguir perceber que esse limite dentro das narrativas é bem simples de ser observado. Vamos para a Bíblia? Pega na tua Bíblia. Gênesis 34. Ó, a gente vai ver que Gênesis 34 ele vai contar sobre o que aconteceu com Diná. O que Diná sofreu? Ela foi, a gente já leu, né? Gênesis, a gente já tem essa noção, já sabe o que aconteceu. Ela foi abusada por Siquém, que era um príncipe daquela cidade. E vai ter um desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento? O pai dele vai vir, vai tentar negociar. Ele vai tentar negociar com Jacó, tentando criar uma paz, porque ele sabia que isso poderia causar um problema gigantesco, né? Ele é pai, ele estava querendo evitar a morte do filho, sabe? Uma retaliação, uma vingança. Só que não adiantou muito, né? Como vocês sabem, esse é o desenvolvimento. Ele vai chegar e vai tentar fazer esse acordo de paz. Os irmãos vão fingir que aceitam, vão impor uma condição que é pedir para que todos os machos da cidade fossem circuncidados. O que vai acontecer? Eles aceitam e eles fazem isso. E o fim, qual é o fim? O fim, ele é a vingança. Vai ser a conclusão, vai ser a vingança. Só que você vai... Tá, vamos lá limitar o perícope. Começou como? E saiu Diná, filha de Leia, ou de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Ela pegou e saiu. Ela foi. Michele, mas cadê a mudança aqui? A mudança a gente vai procurar quando muda de cenário ou muda de tempo. Então a gente precisa procurar o quê? Um advérbio de tempo, um advérbio de mudança de tempo. No material de vocês, lá na parte, eu acho que tá na folha 2, ele vai deixar claro que o limite ele é marcado por mudança de cenário, personagens ou conclusão de episódio. Esse mudança de cenário, ele também pode ser de tempo, tá? Anota aí porque eu acho que eu esqueci de colocar. Ele pode ser também de tempo. Por exemplo, quando o texto deixar bem explícito que passou um tempo ou que mudou devido à mudança de tempo, você vai conseguir entender isso. Passou, mudou, teve uma mudança ou depois, ok? E aonde a gente vai encontrar esse advérbio de tempo? A gente vai encontrar esse advérbio de tempo lá no versículo 1 do capítulo 35. Vai dizer assim, ó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Senhor Deus, que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Tá, Michele, como é que eu vou identificar isso? E você vai entender que ele vai ter uma conversa, os filhos vão ter uma conversa com o pai dele, Jacó, e eles vão justificar a ação deles, dizendo: a gente deveria ter deixado a nossa irmã se passar como uma prostituta. Vai ser a justificativa. Aí vai ter uma pausa, você vai entender. Olha só, deveríamos, você vai ver que Jacó não responde. Então você já vê que tem uma pausa. Você vai ver que, poxa, se Jacó, os filhos falaram e Jacó não respondeu, é como se a conversa tivesse sido fechada, encerrada. Vai ter essa pausa. Aí o texto, no primeiro versículo do capítulo 35, ele já começa dizendo depois. Depois, o advérbio de tempo. Ele vai estar deixando claro e explícito que mudou o tempo. Depois. Isso quer dizer que aquela conversa acerca do evento da vingança que os irmãos deles, de Diná, fizeram, já passou. Tipo, já encerrou a conversa ali. Quando você não vai ver uma continuidade, você entende que acabou, ok? Os filhos responderam, vou ler para vocês, ó, o versículo 31. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Aí você vai ver, eles estão conversando com quem? Com Jacó, porque Jacó estava repreendendo eles. Cadê, Michele, a repreensão? A repreensão tá... Cadê? Então disse, 30. Então disse Jacó a Simeão e Levi:
tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós poucos. Eles se ajuntarão, olha, eles se ajuntarão e serei destruídos, eu e a minha casa. Aí eles respondem, e eles disseram, deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Aí você vai ver que Jacó não continua. Moisés não narra a continuidade da conversa. Provavelmente pode ser que existiu uma continuidade, ou talvez Jacó continuou com a repreensão. Pode, mas não é relevante para ser narrado. Então, é aqui que Moisés encerra essa narrativa. Então você vai ver que tem uma pausa. Ó, tem uma pergunta e não tem uma resposta. No final você vai ver que tem ali um ponto de interrogação. Então você sabe que aquilo dali é a conclusão, porque houve o encerramento. Eles fazem uma pergunta, tem uma pausa que a gente consegue observar e não tem uma continuidade. De tipo, não, ele não respondeu, então não teve resposta, acabou. Aí o próximo versículo ele já vai dizer assim: depois está dizendo que o tempo já passou. Está dizendo que depois não é mais naquele tempo, não é mais naquele dia. Depois pode ser dias, pode ser horas. Eu acredito que seja dias. Eu não acredito que isso foi no mesmo tempo, né? Na mesma conversa. Então isso aqui já mudou, já é um outro tempo. Não é muito tempo também, não. Eu acredito 2 dias, mais ou menos, porque Deus vai falar com ele acerca disso, porque ele estava com medo do que poderia acontecer com eles se eles ficassem ali, como só tinha sobrado as crianças, os filhos, talvez os adolescentes, e os... Não, acho que não acredito os adolescentes, acredito que as crianças e as mulheres, porque vai dizer que eles também tomaram tudo que tinha ali de tesouro, pegaram as crianças e as mulheres e levaram presos. Cadê esse? Deixa eu achar o versículo. As suas ovelhas, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram, eles levaram. E todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Eles levaram, além deles ter matado os maridos, os pais, os homens daquela cidade, eles levaram as mulheres e as crianças para provavelmente serem usados como escravos. É forte demais, mas é sobre isso, tá? Então você já entendeu como delimitar uma perícope. Michele, como eu sei delimitar uma perícope? Quando eu entendo que aquela ideia já está completa. Vai ter nas narrativas, a gente tá em um texto, em um livro que é narrativo, que é Gênesis. Então, dentro da narrativa, ele vai ter início, desenvolvimento e conclusão. Isso funciona para parábola? Não. Isso funciona para leis? Não. Geralmente, leis vai ser listas, sabe? Sem desenvolvimento. É só ordem e algo a ser aplicado, tá? Mas isso aí precisa ser avaliado também, porque tem a importância da aplicabilidade. E a gente é uma outra parte que a gente precisa estudar com bastante sensatez. Ok, então a gente já aprendeu como limitar a perícope, delimitar a perícope. A perícope em Gênesis, a gente pode fazer isso com com outros estilos literários também, como parábolas, as cartas, os livros de profecias, os textos descritivos. Vai ser bem interessante, que você vai ver que é diferente, não é tudo igual. Como estamos em Gênesis, vamos fazer de Gênesis, ok? Então você já entendeu como delimitar a perícope, tá bom? Vai ter uma ideia. A perícope é o quê, Michele? É uma ideia completa. Eu comecei colocando pra gente interpretar de forma simples, que a exegese é isso, é a interpretação, começando pela perícope. Só que eu aprendi que a gente precisa, a primeira coisa a fazer é comparar a nossa tradução com o texto original. Só que isso demanda muita habilidade, porque você vai precisar ter conhecimento básico do texto, no caso aqui hebraico,
para você conseguir fazer essa comparação. Michele, mas por que que é importante fazer isso? Porque as interpretações, elas sofrem influências de quem traduziu. Não estou dizendo que o texto mudou no original, não. Mas você vai ver que algumas interpretações vão dar mais ênfase para alguns acontecimentos e outras, por não darem ênfase, dá a impressão que foi algo natural ou que não foi algo tão severo quanto aconteceu. Na tradução que eu tô lendo, ela vai falar sobre Diná, né? Sobre o que todas as traduções vão falar. Ela vai usar o termo seguinte, cadê? No versículo 2, vai dizer, e se quem filho de Amor, Eveu, príncipe daquela cidade ou daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Em outras tradições, ele vai deixar mais claro, mais explícito, que ele a forçou, que ele a conheceu, sabe? Que ele a pegou à força. Então você vai ver que nessa tradução que eu tô lendo tem uma certa sutilidade. Poxa, ele a viu e a tomou. E a deitou-se com ela. Não parece ser tão expressivo quanto deveria ser, tá? Tem essas variações. Então é por isso que a gente aprende que a primeira coisa que você fazer é comparar com o texto original. Mas como eu falei isso para vocês, demanda um pouco de trabalho e nem todo mundo tem acesso a isso. Uma boa Bíblia para isso é a Bíblia de Jerusalém, tá? Mas é uma coisa que nem todo mundo tem acesso, ok? Vambora, a gente já aprendeu delimitar perícope. A segunda coisa são os tipos de texto e a gente também já falou sobre isso. Qual é o tipo de texto, Michele, do livro de Gênesis? Ele é um narrativo, tá? Aí eu já tô aqui, ó, na terceira folha. Narrativo / histórico. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ok, a gente já sabe que Gênesis é narrativo. Michele, qual é a importância de eu saber o gênero literário, o tipo de texto? A importância é simples, é que as narrativas são reais, por exemplo, e você vai comparar com um livro de poesia, como o Salmo, ele não é literal, ele não é, como eu não posso dizer real, né? Ele é uma metáfora, ele usa muitas metáforas. Por exemplo, o Senhor, Deus é a minha rocha, é a minha fortaleza. Não está falando de paredes, não está falando de algo físico. E quando ele também usa referências dizendo que o Senhor é o meu pastor, ele não é pastor de ovelhas. Ele é nosso pai. Ele é nosso pai. Então, assim, são metáforas. Michele, ele é nosso pai por quê? Isso aí a gente já tá lá no Novo Testamento. Porque através da adoção que Cristo Jesus fez, ele nos tornou co-herdeiros. Fazemos parte. Somos herdeiros celestiais. Somos herdeiros do céu. Temos esse direito. Somos filhos. Temos uma filiação. Deus, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos adotou e nós somos filhos. Mas os livros de poesia, eles são muito... eles têm muitas metáforas. Então, nem tudo, a maioria das coisas que está escrito ali, poesia, é algo que fica muito no lúdico, fica muito na imaginação. É algo que precisa ser 100% interpretado, ok? E qual é a diferença de uma interpretação para uma compreensão? A compreensão do texto, você não vai aplicar aquilo que você acredita. Você não vai tentar traduzir aquilo de acordo com a sua realidade. Por exemplo, a gente está lendo Gênesis. Em Gênesis não tem como eu fazer uma interpretação baseada nas minhas ideologias ou naquilo que eu acredito. Eu posso tentar fazer? Posso, mas eu vou estar distorcendo muito o texto para eu conseguir fazer isso. Porque é um texto narrativo. Ele não precisa ser interpretado. Lógico que, entretanto, todavia, se eu quiser fazer uma pregação, dá para fazer, Michele, pregação com Gênesis? Claro que dá, com toda a Bíblia. Eu posso usar como texto de denúncia, eu posso falar sobre feminicídio, eu posso falar sobre um monte de coisa, posso falar sobre abuso, coisas que não são novas, coisas que aconteciam desde sempre, infelizmente. Eu posso falar também sobre a falta de posicionamento de Jacó,
posso. Porque Jacó, quando ele chega e ele conta para os filhos o que aconteceu, a falta de posicionamento dele, o silêncio dele vai gerar uma revolta nos filhos, que quando escutam aquilo começam a tramar para vingar, porque eu acredito que se Jacó tivesse tido um posicionamento, não aconteceu isso aqui agora, eu vou chegar lá, eu vou tentar fazer alguma coisa, sabe? Se ele mostrasse pelo menos indignação com aquilo que aconteceu. Eu não tô dizendo que ele não sentiu esses sintomas, mas o texto vai dizer que ele ficou em silêncio. E mais à frente o texto vai dizer que ele estava com medo daquele povo. Então, a gente vê muita omissão de Jacó. Quando ele se omite, os filhos percebem que precisam fazer alguma coisa. Então, a falta de posicionamento de Jacó gerou um turbilhão de sentimentos. Não estou colocando a culpa em Jacó, mas como pai, como alguém responsável pelo aquele povo que eram os filhos e os descendentes, ele foi muito passivo. Ele não se posicionou muito, sabe? Ele não tomou nenhuma iniciativa, ele não quis sair dali de imediato, ele não quis procurar saber como a filha estava, ele ficou sem ação. O texto vai dizer que ele se silenciou. Ele se silenciou e os filhos começam a tramar, pensar em uma forma de vingar o nome. Aí depois, quando os filhos fazem o que fazem, e essa falta de posicionamento de Jacó não é de agora, não. Os filhos dele já estavam fazendo o que queriam da vida, a ponto de trazer ídolos para dentro de casa. Ele sabia, ele via. Então Jacó era alguém que não se posicionava muito. Isso tudo a gente consegue entender dentro do capítulo 34, para você ver como é que tem coisa dentro do capítulo 34 de Gênesis. Não, se a gente for ler de uma forma muito rasa, muito superficial, a gente não vai conseguir ver todos esses detalhes, tá bom? Então a gente tem que procurar fazer sempre uma leitura investigativa pra gente entender como é que eu sei que Jacó era alguém que não se posicionava muito. Por causa do comportamento dele. Ele é alguém que aprontava, fugia, era alguém que enganava, era alguém que se escondia. Esse é o perfil de Jacó. Ele era alguém que a filha dele foi violentada. E ele não teve reação. A preocupação dele era com a vingança, com o que podia acontecer depois. Eu não estou incentivando nem fazendo nenhum tipo de apologia. Só que a gente tá lendo Gênesis e os livros, esses livros narrativos, eles têm muito. A gente vai ver os personagens com muito posicionamento. Você vai ver que os personagens faziam as coisas, né, baseado nas suas justiças. E Jacó vai na contramão de tudo isso, né? Ok, vamos embora para o próximo tópico, senão a gente vai ficar só falando sobre isso. Então, a segunda coisa é definir, é entender qual tipo de texto que a gente está lendo. Então, se eu sei que ele é um tipo de texto narrativo, eu entendo que é literal. O que aconteceu foi realmente verdade. Poxa, então realmente eles entraram na cidade e mataram todo mundo, e isso não é uma metáfora, isso realmente aconteceu. Ok? Os textos narrativos vão contar o que realmente aconteceu. Ok? Vambora. Então a gente já sabe que é um texto narrativo. Agora a gente vai para o próximo tópico. Eu deixei vários exemplos aqui que vocês vão conseguir usar em outros livros. Eu quero interpretar um livro, uma carta, por exemplo. Gente, e é interessante das cartas é que você não vai separar as cartas por perícope. Como assim, Michelle? Você pode ser. Não faz sentido você separar. Por quê? Por exemplo, aqui, a gente aqui nessa parte narrativa aqui de Gênesis, ele vai estar falando particularmente sobre a história de Diná, sobre o que os irmãos fizeram, sobre Jacó. Só que dentro das cartas, as cartas são destinadas para um povo específico. Então, geralmente, quando do começo, do primeiro capítulo ao último capítulo, vai estar falando para o mesmo povo. Então, o que você pode fazer para delimitar? Por exemplo, você nunca vai poder pregar, vou te dar um exemplo, sobre... Dá uma carta curta, né? Filemão, Efésios, por exemplo, que é mais conhecido. Você nunca vai poder falar sobre Efésios se você não ler a carta inteira.
Não tem como você escolher só um, porque é um mesmo direcionamento para o mesmo povo. Não tem como. Não tem como você ler textos isolados, que nem Gênesis tem vários personagens, tem várias figuras. As figuras que eu falo são as pessoas, tá? Só que as cartas são destinadas a um povo, então a figura vai ser sobre todo o contexto. O texto inteiro é toda a carta, ok? Você pode pegar um sermão, você vai ver que tem diferenças entre sermões. Por exemplo, um é para instruir para uma coisa, o outro talvez é para elogiar ou para agradecer para uma outra coisa. Então você consegue dividir em assuntos, mas é uma coisa que você não deve nunca fazer de forma isolada, porque vai ficar faltando o restante. Por mais que você vai falar sobre, vamos abrir lá para a gente ver. Vamos, Efésios, para não ficar muito superficial. Abre aí a sua Bíblia em Efésios junto comigo. Efésios é uma carta, tá? Uma carta de Paulo. Menina, hoje minha língua tá terrível. É uma carta de Paulo aos Efésios. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que eles costumam fazer nas cartas é uma saudação, tá? Então, ele vai começar com uma saudação dele. Depois você vai ver que ele começa corrigindo os irmãos, tá? A minha Bíblia, ela tem temas em algumas perícopes. Primeiro ele vai pedir, ele vai corrigir os irmãos. Aí depois ele vai falar, ele vai cobrar a união do povo. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar que ele foi levantado como apóstolo. Ó, aí vamos adiantar. Aí ele vai continuar fazendo exortação para que os irmãos vivam em comunhão. Depois ele vai falar para os irmãos sobre como se distinguirem entre quem são de Deus e quem não são, como devem andar. Vai falar sobre os deveres conjugais. Depois ele vai fazer conselhos dos filhos aos pais. E no final ele vai terminar com uma saudação. Então, tipo assim, não tem como você por exemplo, ele vai falar aqui, vou te dar um exemplo, sobre os deveres conjugais, nova vida em Cristo, né? Nessa perícope aqui, como a pessoa deve se comportar. Não vai fazer sentido você pegar somente essa parte aqui e você não justificar o que vem antes e o que vem depois. E como é uma carta, é destinada às mesmas pessoas, ao mesmo povo, você precisa complementar para que você tenha uma visão ampla da ideia de forma geral. Então, Michele, o ideal é separar por perícope. Você pode separar dentro de uma pregação e você fazer algumas ligações com outros textos, que é basicamente o que a maioria dos pregadores faz, mas você precisa conhecer o conteúdo da carta inteira, tá? Porque às vezes você pode ter uma impressão baseada em um capítulo que não corresponde àquele povo, tá? E aí você já erra e já faz uma má aplicação exegética, tá? E não é isso que a gente quer. Ok. Ah, Michelle, mas eu posso falar só de... Pode, você pode. Você pode interpretar de acordo com o que você acredita. Todo mundo faz isso. De acordo com as suas experiências. Mas aí você precisa tomar o cuidado para você não mudar o sentido original do texto, tá? Por isso que em cartas é importante você conhecer... Michelle, todo o livro é importante você conhecer todo o livro. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente está falando de Jacó. Se eu for querer pregar sobre Jacó, vou dar um exemplo de Gênesis 34, que é o que a gente está falando. Se eu for querer pregar sobre Gênesis 34, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre a história de Jacó. Então, eu não preciso de todo Gênesis. Eu preciso entender como a história de Jacó termina, o que acontece no meio de Jacó, para que Deus chamou ele, experiências que ele teve com Deus, quais são os frutos dele. Eu preciso entender Jacó em todo o seu contexto. Então, eu não vou precisar saber de todo... É bom, né? Mas em uma pregação é assim que funciona. Agora, nas cartas, é a mesma pessoa, é o mesmo povo. Então não tem como você separar por alguns capítulos. Ok? Não tô dizendo que você não possa fazer isso, só que vai ficar algo incompleto, tá bom? O nosso próximo tópico, cadê Jesus?
Gênesis, a gente está em Gênesis 34, né? A gente ainda está em Gênesis 34. Nosso próximo tópico, a gente já falou sobre o tipo, né, de texto. Agora a gente vai falar sobre os personagens. É importante você conhecer os personagens. Por quê? Por que que é importante? Para você entender o comportamento deles, o que eles fizeram dentro do texto. Então, quais são os personagens de Gênesis 34? Diná, Siquém, Amor, Jacó, Amor. Gente, eu fico em dúvida se é Amor ou Amor, né? Eu acredito que seja Amor, porque tem H, né? Jacó, que é Jacó, né? No hebraico não tem J, então o som é de I, tá? Então, Jacó, deixa eu ver mais quem, Simeão e Levi, ok? Então a gente já conhece os personagens. Quem é Diná? Diná é a filha que sofreu a violência, né? Ela sofreu a violência, eu até botei umas descrições para vocês. Saiu para visitar as mulheres da terra, sua presença mostra a vulnerabilidade e também o papel das mulheres dentro dessa narrativa. Gente, é algo bem peculiar, mas não é algo isolado, porque é algo que ainda acontece nos nossos dias, infelizmente. Muitas mulheres ainda sofrem violência, ainda é muito perigoso para uma mulher sair sozinha. Tudo isso ainda é algo, por mais que o texto seja muito antigo, é algo que ainda existe, algo que infelizmente ainda acontece nos nossos dias. Tá, quem foi Siquém? Lembra que a gente falou que Siquém também era o nome da cidade e era o nome do príncipe. Eu expliquei para vocês que os príncipes daquela época e as cidades, elas eram desenvolvidas a partir do patriarca. E o patriarca às vezes tinha mania de repetir o nome, por exemplo, que nem hoje em dia tem a pessoa que bota o nome do filho e repete, pô, Francisco, pai. Aí lá na frente o neto, o filho quer colocar o nome do neto, o nome do pai. Ele vai e coloca o mesmo nome. E isso é o que aconteceu. Siquém era o nome da cidade e Siquém também era o nome do príncipe. Gente, e você vai falar assim, Michele, qual a importância da gente entender isso? Siquém é uma cidade muito importante. Você vai ver que vai falar que em Gênesis brevemente de Siquém, mas Siquém é uma cidade muito importante. Ela é importante porque é o lugar onde Abraão, em Gênesis 12, acho que a partir do 6 ao 7, vai falar que Abraão passa por ali e constrói uma cidade ao Senhor. Tá, mas aí não acaba só aí não. Em Josué, ele vai reunir todo o povo em Siquém para renovar a aliança com Deus, tá? Em José também, Siquém é designada como cidade de refúgio e ela é dada para quem? Para os levitas. Sim, isso está em Josué 20, Josué 21. E em Juízes, aí agora, gente, em Juízes e Reis é muito interessante, porque Abimeleque é proclamado rei, mas sua tirania destrói toda a cidade. Isso está em Juízes 9. E em 1 Reis 12, Roboão é coroado rei. E é nesse lugar, é lá em Siquém, que acontece a separação do povo, das tribos, que agora vai ser chamado Israel, e as tribos que ficarem vai ser chamada de Judá. E isso tudo acontece aonde? Em Siquém. Então, Siquém é muito importante para a narrativa. Não só em Gênesis, mas como eu já citei para vocês, nos livros à frente também. Ok? Eu acredito que como é que eu vou dizer? Esse destaque que Siquém tem aqui é para mostrar relevância. Oh, meu Deus! Trava-língua danado. Ok, vambora. A gente já falou sobre os personagens. Então, vocês conseguem ver que é bem simples. A gente consegue identificar. A gente já conseguiu descobrir a perícope. O nosso quarto tópico, ele vai falar sobre as lições. Quais são as lições que a gente pode extrair, que a gente pode tirar de importante do texto? As lições que a gente pode tirar são as que são reveladas pelos próprios personagens, as ações deles, as formas que eles lidam e que eles respondem com as coisas que acontecem, como violência, negociação, o silêncio, o engano. Cada atitude mostra caráter e valores, como prudência, que é destacado por
Jacó. Mas essa prudência de Jacó aqui, ela pode estar um pouco disfarçada, mas ela está disfarçada da forma que eu tô vendo, da forma que eu tô interpretando. Tá escrito isso na Bíblia? Não, é uma interpretação minha. Eu tô olhando para Jacó e tô achando que Jacó foi muito. A maioria dos teólogos vai entender ele como prudente. Eu vou ver ele mais como alguém sem posicionamento, tá? Você vai conseguir ver que ele deixou os filhos adorarem a outro Deus, quando Deus já tinha chamado ele, Deus já tinha falado com ele já sabia. E uma coisa que você não negocia, tá na tua casa, você não negocia. Por mais que seja difícil, né, de controlar esses tipos de coisa, você vai ver que ele tinha o mesmo padrão de omissão, de não se posicionar, não só com assuntos sérios, mas com tudo na vida dele. Ele não se posicionava, ele tinha uma certa prudência, ok? Mas isso é a minha visão, é a minha interpretação, tá? Tô deixando claro que isso aqui é a parte. Ok? E como é que você faz? Como é que a gente faz para extrair esses pontos importantes dentro da leitura? Tá? São pontos importantes que eu selecionei como 5. Observe as ações dos personagens. Tudo o que eles fazem mostram valores e escolhas. Note as consequências. Cada atitude traz resultados bons ou ruins. Veja como Deus age, gente. Aqui é incrível, porque Jacó podia ter pedido para Deus, né? Ele podia ter tido uma oração, ele fez orações para pedindo, ele orou quando ele sentiu medo, pedindo para que Deus livrasse ele da mão de Esaú. Só que quando acontece algo com a filha dele, eu não sei, cara, eu tenho até medo de ficar pensando, eu não sei o porquê que ele não tomou uma iniciativa, ele não orou, eu não consegui ainda compreender. E eu não quero julgar Jacó, né, coitado, já tava cheio de problema, né? Mas passa essas coisas na nossa cabeça. Por que que ele não orou ao Senhor? Por que que ele não pediu para Deus fazer uma coisa? Porque eu tenho certeza que Deus vingaria por ele, tenho certeza disso. Mas aí, depois que isso acontece, Deus vai olhar para ele. Não vai estar dizendo que teve uma oração nem nada. Deus vai olhar para ele e vai dizer, sai daí. Tá? Não tem motivo para você continuar aí. Sai desse lugar, volta para Betel, ok? Deus orienta ele para que ele saia daquele lugar. E é interessante porque Esaú tinha chamado ele, perdoou ele, chamou ele para ir junto com ele para Seir, que agora é Edom. Minha mente fica falhando. Vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Sim, Seir. Ele prometeu que iria encontrar Esaú em Seir, mas ele não foi para Seir. Ele foi para Sucote, ele foi para outro lugar. E depois, até que ele chegou em Siquém. Então, assim, Jacó era uma pessoa muito complicada, sabe? Jacó era uma pessoa muito difícil. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, gente, eu não sei como vocês veem isso, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu entendo que eu também posso servir a Deus. Que mesmo a gente não é digno, a gente não merece, a gente não, sabe, a gente não tem nada. Não tem nada dentro de nós que justifique o olhar e o amor de Deus. Mas todas as vezes que eu vejo a pessoa que Deus escolheu, menino, eu me sinto também que, poxa, Deus também vai me usar. Deus usou Jacó. Jacó era alguém, o coração dele era mau, o coração de Jacó era mau. Ele trama contra o irmão desde quando nasceu. Ele fugiu da face do irmão. Ele poderia ter se reconciliado naquela época com o irmão. Você vai ver que a felicidade que Esaú. Minha interpretação, porque quando ele manda alguém, quando ele sabe que tá perto, quem se escondeu foi ele, quem fugiu foi ele, quem fez que arrumou o problema lá foi ele. Ele foge, manda alguém entregar, avisar que ele tá naquele pedaço, porque ele sabia que ele ia chegar. Ele chega e diz, olha, Esaú tá grande, tá? Tem muito povo. Aí Esaú vem ao encontro dele e ele já se prepara esperando o pior e começa a orar pedindo a Deus para Deus livrar ele. Vem Esaú com 400 homens. Esaú chega para ele, abraça ele, Esaú fica feliz por ele. E ele tenta agradar o irmão. Eu não sei se foi uma inveja, por quê? Ele vai tentar dar presente para Esaú. Só que
Esaú já estava politicamente e financeiramente muito bem. A ponto dele recusar e dizer para Jacó: olha, eu não preciso desse teu presente. Depois, lá na frente, de tanto Jacó insistir, ele pega e leva. Ele fala: eu tenho de sobra, eu não preciso. Só dele chegar com 400 homens que estavam a serviço dele, você já vê que ele era alguém influente, poderoso, era alguém grande financeiramente. E eu aprendi uma coisa interessante com isso, sabe? Que aquilo que você nasceu para viver, ninguém toma de você. Jacó tentou tomar a primogenitura, a benção da primogenitura. A Bíblia não vai dizer que Esaú andava com Deus. Não no Gênesis. Se tiver, depois pode me corrigir à vontade. Mas vai dizer que Jacó andava, Jacó cheio de falha, cheio de. Gente, Jacó era complicado. Jacó era complicado. E você vai ver que o que ele tentou fazer, a bênção que ele tentou, cara, o céu não é injusto. Uma coisa que Deus honrava era as leis dos homens. Aquilo. Ele tentou roubar, mas Deus não tirou sobre ele. Você vai ver que Jacó se tornou grande porque Deus quis. Ah, Michele, mas existe uma profecia de que o menor seria maior do que o primeiro. Ele foi maior porque Deus o escolheu. Tá falando espiritualmente. Gente, aí você pensa assim, não, alguém pode falar por ignorância assim, mas o primeiro foi pequeno. Não. Seir se tornou Edom, virou Edom. Significava que o ancestral, que o cara que mandava, que o cara dali era Esaú. Era o povo de Edom, era gigantesco, que antes era Seir, eles já tinham ele como líder, eles amavam tanto, o povo cresceu tanto, a família dele cresceu tanto, ele cresceu tanto politicamente que se tornou Edom, Edomitas, que vem de Esaú, que significa, eu acho que vermelho, ruivo, uma coisa assim. Então ele era grande, ele foi rico. E eu aprendi muito com isso, porque aquilo que é meu, aquilo que é seu, por mais que alguém tente arquitetar, que alguém tente roubar, que alguém tente frustrar, não consegue. Eu acredito que ele não era tão bem-aventurado porque ele não tinha Deus no seu dia a dia, tá? Mas isso é dentro do contexto que eu conheço, tá? Se eu tiver errado também não tem problema nenhum. Depois eu voltar e dizer que eu tô errada não, porque não tem problema nenhum com isso. A gente vai lendo e a gente vai aprendendo, ok? Então aquilo que é seu, ninguém vai roubar. Ninguém vai. Às vezes alguém... Esses dias eu vendo um caso de uma pessoa que a mulher lutou pra ficar com o marido de outra pessoa. Resumo da história, não era bênção, era maldição. E a mulher que perdeu o marido recebeu de Deus um grande livramento, porque ele era violento, abusivo, e a mulher tá lá, fingindo uma felicidade que todo mundo sabe que não tem. E é isso aí, o que é teu, ninguém rouba. Se saiu da tua vida, glorifica a Deus, porque é livramento. Entendeu? Tô nessa fase, nada de ficar se apegando, não. Gente, tô falando de casamento, não, tá? Vamos mudar de assunto, senão a gente vai por outro caminho. Ok? Mas eu aprendi isso com a história de Esaú e Jacó. Então, quando você ouvir falar sobre Esaú e Jacó, não fique pensando que Jacó foi mais próspero do que Esaú. Não, Esaú foi muito próspero. Jacó também foi extremamente rico, extremamente abençoado. Mas dentro desse contexto a gente vai ver que tem uma diferença política, militar, de influência, que Esaú tinha maior. Jacó se tornou maior pelo chamado. Deus fez ele prosperar abundantemente. Mas isso não quer dizer que Esaú foi menor, ou política ou financeiramente. Só que Jacó entrou para a história, né? Jacó, ele foi o patriarca, fez parte do patriarcado das tribos. Através dele veio as tribos de Israel. E, enfim, simbora. Agora a gente vai falar sobre contexto. O contexto é uma passagem bíblica essencial que ajuda a entender o que realmente está sendo dito. Se você apenas lê um versículo isolado, pode acabar interpretando de forma diferente do que o autor quis transmitir. Eu não estou focando muito no que eu escrevi para a gente ter uma compreensão melhor, tá ok? O que é o contexto? O contexto é aquilo que geralmente vem antes e depois. E para que serve o contexto? O contexto ele serve para você entender. Tá,
Como é que eles chegaram em Siquém? Vamos já entender. Poxa, o contexto a gente está falando de Gênesis 34. Diná chegou em Siquém. Chegou como? A gente vai ver lá que depois do encontro de Jacó e Esaú, Jacó prometeu encontrar o irmão dele em Seir, só que ele foi para Sucote, de Sucote ele foi para Siquém. E a gente vai ver que sempre vai ter sempre vai ter um advérbio, sempre vai ter uma coisa que vai mostrar uma diferença, uma mudança ali, ok? Então, o contexto anterior, ele vai explicar como ela chegou ali, o porquê que ele está naquele lugar, o que que aconteceu ali antes. E cara, é uma coisa que vai puxando a outra. Talvez, se ele estivesse em Seir, não tinha acontecido isso. Mas, enfim, vamos embora. E o que acontece depois? O que acontece depois? Deus mandando Jacó voltar para Betel e refazendo a aliança. Aí, olha só. Aí Jacó vai olhar para os filhos e vai. Gente, para vocês verem o tamanho da omissão. Ele sabia, vai dizer, no versículo 2 do 35. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as suas vestes. Ele viu chegando. Só que agora, como Deus pediu para eles voltar para aquele lugar que ele consagrou para Betel, como Deus estava falando com eles, ele resolveu, sabe, tomar uma atitude. E é complicado, né? Enfim, né? Ele já sabia, ele deixou acumular, mas tudo bem, né? O importante é consertar. Eu sou meia crítica, né? Menina, porque até às vezes eu fico olhando pra mim e eu falo, Deus, não tem nada em mim que mereça o seu olhar. Não tem nada em mim, não tem nada. Falho, erro todo dia pedindo perdão. E às vezes eu me pego em alguns pensamentos que nem esses, de Abraão. Gente, eu tenho um ranço por Abraão que vocês não. Mas não é, tipo, eu fico pensando que na minha cabeça, um homem bom de Deus, ele tem que ser um bom marido. Mas isso é porque eu tô aplicando a minha interpretação, colocando as minhas ideologias. E isso vai ser normal, não só eu faço isso, como vocês também fazem, eu acredito que é algo normal para todos. Ok, e o próximo tópico, você já entendeu a relevância do contexto, que a gente lê os capítulos antes e os capítulos depois. Vai falar sobre aplicabilidade. Gente, e eu coloquei aqui como referência 2 Timóteo 3,16, que vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Qual é a utilidade de Gênesis 34? A utilidade é saber que eu aprendi o quê com Gênesis 34? O que eu vou aplicar de Gênesis 34? Que vingança traz destruição. É basicamente o que Gênesis 34 nos ensina. Gênesis 34 também nos ensina que o silenciamento, que a falta de posicionamento pode nos custar um alto preço. Ela nos ensina, tipo, basicamente todas essas coisas. Ela não nos ensina, pelo amor de Deus, que se alguém fizer algo mal com você tem que ir lá e matar. Não. É um texto narrativo. Lembra o que é um texto narrativo que eu comentei com vocês? Quando for um texto narrativo, ele não vai ser de aplicação pessoal, não. Tipo aplicação obrigatória. Ele vai estar contando aquilo que aconteceu. Tá, Michele, mas o que a gente aplica? Princípios universais, justiça, amor. São esses tipos de coisas que a gente tenta aprender. Como, por exemplo, e isso, vocês precisam ter isso em mente, porque a gente vai depois estudar os livros de leis, como Levítico. Muitas das leis não é destinadas a nós, não nos cabe, é para um povo específico. É como as cartas. As cartas também tinham algumas repreensões específicas, mas eu aprendo o que com as cartas? Eu aprendo os princípios universais, comunhão, conserto, exortação. Eu aprendo com tudo aquilo que ele está falando dentro do contexto, ok? De uma forma geral. Você não vai aplicar dizendo, se alguém fez algo quando minha filha, eu vou pegar e vou lá e vou matar. Não. O que você aprendeu com Gênesis 34 é que vingança traz destruição. Você aprendeu também que omissão
que o silêncio pode gerar. A sua falta de posicionamento, a falta de posicionamento de Jacó, criou sentimentos e emoções impulsivas, comportamentos impulsivos nos seus filhos. Eu aprendi muito, espero que você também. Beijinho, papai do céu te abençoe rica e abundantemente, ok? Fique com Deus e não agora, mas na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre Êxodo e depois a gente vai fazer, aí na outra aula a gente fala sobre, a gente faz uma exegese de um outro tipo, de um outro gênero literário. Talvez poesia, profecia, diz aí qual vocês escolhem. Beijinho, fique com Deus. Papai do céu abençoe a vida de vocês rica e abundantemente.